que está acontecendo com as contas públicas do Brasil é tão preocupante que até a Globo teve que se posicionar sobre o assunto. Nos primeiros 8 meses do ano, o governo federal teve um rombo de mais de 100 bilhões de reais. Segundo o Tesouro Nacional, esse é o pior resultado de um primeiro mandato, pior até mesmo do que o que aconteceu no ano de pandemia, quando estava todo mundo em casa. Entretanto, o ministro da Economia, Fernando Haddad, prometeu zerar o déficit ano que vem, em 2024. Será? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os dados reais e divulgados pelo próprio governo e vou te mostrar se o mercado acha que isso é possível mesmo com dados. Estou aqui na tela do computador com tudo isso. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Thiago Armentano, sou analista de valores mobiliários e sou analista-chefe de ativos no exterior da casa de análise Simpla Club. Nesse canal a gente fala sobre economia de modo geral e fala sobre investimentos no exterior. Aqui eu mostro para vocês como é possível sair da bolha Brasil e ganhar renda passiva em dólar, construir patrimônio para o longo prazo com ativos com moeda forte para a carteira de vocês. Não precisa ficar preso ao Brasil, né? A bolha Brasil. Vamos diversificar a carteira com moeda forte de verdade. É isso que eu explico aqui no canal. A gente tem diversos vídeos analisando ativos, falando sobre economia, falando sobre tudo que engloba o mundo dos negócios, dos investimentos. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e já deixa o like nesse vídeo. Para você entender melhor essa história toda do tema do vídeo, o Brasil tem arrecadado menos do que aquilo que ele gasta. A gente chama isso de déficit primário. Eu não estou contando aqui os custos com os juros da dívida, que aqui entra uma outra conta. A gente está falando especificamente daquilo que o Brasil arrecada em relação àquilo que ele gasta. E para a gente resolver esse déficit primário, a gente tem basicamente duas formas. Ou a economia precisa crescer muito forte, ou o Brasil precisa arrecadar mais impostos. E é por isso que o governo tem corrido atrás de tantas reformas, de tantas novas leis para poder arrecadar mais de diversos segmentos, para poder deixar de ter um rombo tão grande como as coisas têm acontecido. Vamos entrar aqui no Boletim Focus e ver qual que é a projeção do PIB do Brasil. Ele mostra qual que é a projeção real acima da inflação. O problema é que esse crescimento ele não é suficiente para zerar o déficit. Como diz aqui no Focus, o mercado ele não vê a menor possibilidade do Brasil arrecadar mais do que ele ganha até em 2026, ou seja, daqui a 2-3 anos, o Brasil ainda continuará, segundo o Boletim Focus, o Brasil não tem a menor chance, segundo o próprio mercado, de arrecadar mais do que gasta. O que isso significa? Que a nossa dívida vai continuar crescendo. Qual que é o ponto aqui, gente, em relação a isso? Se o Haddad falou que vai zerar ano que vem e o mercado não acredita nisso, a gente tem um gap aqui entre o que o governo promete e aquilo que de fato vai acontecer. E outro ponto aqui é que quando a gente olha o crescimento do PIB, que deve ficar em torno aí de 1,50 em 2024, 1,90 em 2025 e 2% em 2026, segundo as projeções do mercado, as expectativas do mercado são esse tipo de crescimento, esse nível de crescimento não é o suficiente para a gente conseguir arcar com os novos custos que o governo tem implementado e para poder arcar com todas as despesas e zerar o déficit, como o ministro Haddad está prometendo. Ou seja, de alguma forma, novos impostos terão que ser incorporados, tá? Eu já vou mostrar as contas públicas do Brasil. Outro ponto que a gente vê aqui no Boletim Focus é para onde deve ir a taxa Selic, que deve chegar em torno aí de 9% em 2024 e 8,5% em 2025. Isso se a inflação de fato estiver controlada. Um ponto aqui bem importante também, pessoal, é que nossa inflação, ela tem uma variável muito importante, claro, que determina para onde vai nossa taxa Selic, mas os juros lá fora também. Então, dependendo do que acontecer com o Fed, com o Banco Central Americano e para onde ele levar as taxas de juros dos Estados Unidos, nossa taxa Selic, nossos juros internos também devem ser afetados, tá? Agora vamos entrar aqui no nosso site do planejamento do governo para a gente entender alguns pontos importantes em termos de gasto para 2024, para a gente ver se aquilo que o ministro está prometendo vai ser possível de ser cumprido. Aqui, ó, estamos no orçamento do cidadão digital dentro do nosso site do governo e a gente já vê de cara aqui, ó, 1 trilhão de gastos com previdências, a gente tem 200 bilhões com saúde, é um dos gastos mais relevantes também, claro que é importante investimento em saúde, e a gente tem 278 bilhões. Qual que é o problema quando a gente olha para esse gasto? A gente compara com o ano de 2023 e a gente pode ver
o quanto que esse número ele está crescendo. 193 bilhões de assistência social em 2023. Em 2024 vai para mais 270. Se a gente olhar 2022, a gente vai ver 109 bilhões com assistência social, 127 bilhões com saúde. Ou seja, os gastos ano a ano eles sobem e as projeções para 2024 são ainda maiores e o governo está prometendo zerar o déficit para 2024. Escreve aqui embaixo se você acha que isso vai ser possível de fato com todos esses gastos subindo tanto. Eu não estou nem falando aqui que gasto com previdência ou com assistência social, eles são errados, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Eu só estou falando que esse dinheiro ele precisa sair de algum lugar. Se você está aumentando seus gastos, assim como na sua vida como pessoa física, se você aumentar seus gastos e não ganhar o necessário para conseguir pagar esses gastos, você vai ter problemas financeiros. Mesma coisa acontece com o governo. Ele tem subido alguns gastos de uma forma muito discrepante e não tem arrecadado da mesma forma. Até porque o governo ele não gera receita propriamente dita. Ele gera a maior parte daquilo que ele usa através dos impostos que ele arrecada. Existe uma outra linha que eu vou mostrar para vocês agora na tela, que o governo também pode trazer dinheiro para os seus cofres. Vamos lá. Pegando as metas do governo para os próximos anos, a gente tem aqui o detalhamento das variáveis fiscais. A gente tem as receitas do governo e quais são os tipos de receitas. A gente tem aquelas administradas pela Receita Federal, que envolvem aqui basicamente a arrecadação, A gente tem as projeções para 2024, 2025 e 2026. E a gente vê essa receita subindo, claro. Para conseguir arcar com os custos, o governo ele precisa arrecadar mais, tá? O outro ponto aqui é que as receitas não administradas pela Receita Federal, aquelas receitas que não vêm dos impostos, que vêm dos ativos do governo, elas tendem a cair no próximo ano ou não crescer de uma forma tão forte como foi até aqui. Por quê? A gente não tem mais projeções para esse governo de fazer novas concessões, de fazer vendas, né, as privatizações que vinham enchendo o cofre dos governos. O ganho com empresas como a Petrobras também tende a diminuir para os próximos anos com as novas políticas. Então tudo isso acaba impactando a linha do governo em relação às suas receitas, e isso vai impactar lá na frente. Isso implica se o governo vai conseguir ou não zerar o seu déficit, ou pelo menos chegar perto disso. Como o novo arcabouço fiscal manda que o governo precisa sim zerar o déficit, não é só uma promessa da boca para fora, o governo vai precisar arrecadar mais impostos. E aí entram as novas leis, as novas emendas que a gente tem visto o governo discutir. Tem a parte de tributação de fundos exclusivos, tem a parte de tributação no exterior. Se você ainda não assistiu, eu explico certinho como vai funcionar essa tributação, que vai ter alguns ajustes, vai passar pelo Congresso. Tem aqui o vídeo explicando como isso vai ser. A gente fala de investimentos no exterior aqui, um ponto importante é falar sobre tributação. Então vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem. Então, como o arcabouço fiscal, ele manda ao governo zerar seu déficit, então, o único caminho vai ser subir imposto. Isso porque eu não vejo nenhum governo falando em cortar custos, cortar despesas. Esse seria o melhor caminho de todos e, na verdade, o caminho mais trivial. E é por isso, pessoal, que a gente não pode depender de governo nenhum. Por isso que eu explico aqui nesse canal como montar a carteira de investimentos para a gente ficar protegido dessas barbaridades que os governos fazem. Não é só o governo do Brasil, não, tá? Se a gente olha até para o governo dos Estados Unidos, como eles têm gasto de uma forma desenfreada, mais de 30 trilhões de dólares de dívida. Recentemente eles tiveram que subir o teto da dívida também para poder evitar um calote. Então assim, os governos do mundo afora eles fazem besteira e a gente precisa se proteger deles, tá? É só o ser humano sendo ser humano e fazendo besteira, tá bom? Pessoal, se você gostou desse vídeo e ele foi importante para você entender o que vai acontecer para os próximos anos, para onde vai nossa economia, deixa o like aqui nesse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Toda semana a gente traz novos vídeos falando sobre tudo aquilo que vocês precisam saber para proteger o bolso de vocês e aprender a investir principalmente em dólar, tá? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.